Olá, amados irmãos e irmãs, é uma alegria nos reunirmos hoje, dia 24 de agosto. A Igreja nos convida a celebrar nesta segunda-feira a memória de São Bartolomeu Apóstolo. Que este grande apóstolo nos ajude a acolher a palavra de Deus e a testemunhá-la com a nossa própria vida. Por isso, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 1, versículos de 45 a 51. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Felipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Felipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Felipe te chamasse, enquanto estava debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crestes porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente um pouquinho sobre Natanael ou Bartolomeu, no que diz respeito aqui ao pequeno comentário para este dia. Verdadeiro israelita, homem sem falsidade. Bartolomeu é identificado no Evangelho de São João como Natanael. De incrédulo no começo, de Nazaré pode vir alguma coisa boa, passa a um fervoroso ato de fé. Mestre, tu és o Filho de Deus, és o Rei de Israel. O entusiasmo deste apóstolo nos incentive a seguir alegremente o Mestre Jesus. Amados irmãos e irmãs, Bartolomeu, possivelmente o nome dele realmente seja Natanael, porque Bartolomeu seria uma expressão para dizer que ele é filho de Ptolomeu, Bar-filho, filho de Ptolomeu. Este grande homem, ele é convidado por Felipe a conhecer Jesus Cristo. Ontem, na liturgia, nós ouvíamos esta pergunta essencial, esta pergunta profunda para nós, onde o próprio Senhor nos pergunta: para vós quem eu sou? Felipe chega a Natanael e diz: venha ver aquele que as Escrituras, a lei, Moisés escreveu e também os profetas. É Jesus de Nazaré, o filho de José. Felipe convida ele para ir ao encontro, para conhecer Jesus. E perceba que Natanael não dá muita bola. Ele tem esta incredulidade no início. Mas será que de Nazaré pode vir alguma coisa? Talvez esta seja a nossa atitude muitas vezes. Ah, mas fulano de tal, ciclano, mas isso é verdade? Esta incredulidade que muitas vezes está
enraizada em nosso coração, em nossa vida, ela vai concedendo lugar, a partir do conhecimento de Jesus Cristo, para um ato de fé. Este é o movimento natural que todos nós vivenciamos. O Evangelho de São João hoje nos mostra este caminho de fé, o ato de conversão, voltar-se a Jesus. Natanael então fala esta questão, faz essa pergunta, e Felipe diz algo simples: vem ver, venha conhecer, venha ao encontro. Jesus, ao ver Natanael que vinha ao seu encontro, ele toma a iniciativa e diz: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Jesus que fala sobre a vida deste grande homem. Jesus que faz um belo elogio a Natanael. E qual a atitude desse homem? De onde você me conhece? O conhecer, a necessidade do conhecimento. Este Deus que nos conhece é melhor do que nós mesmos nos conhecemos. E então Jesus diz: antes que Felipe te chamasse, enquanto estava debaixo da figueira eu te vi. A figueira é um sinal importante para Israel. Homem sem falsidade nos leva um pouco a esse pensamento de um homem justo. A justiça no contexto bíblico sempre está associada à santidade. Em outras palavras, Jesus reconhece o homem como um grande santo, poderíamos assim dizer, aberto a esta santidade, a viver uma vida entregue a Ele. E quando Jesus fala isso, então Natanael faz uma das mais belas profissões de fé. Rabi, quer dizer Rabuni, Rabi, Senhor, Tu és o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Lembrem-se das palavras de Pedro ontem. O que vocês dizem, quem eu sou para vocês? Pedro diz: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Aqui Natanael fala a mesma coisa. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Rei, que rei é este? O Rei justo, o Rei santo, o Rei misericordioso, o Rei sofredor que entrega a vida por cada um dos seus súditos, dos seus eleitos, daqueles que o Pai os confiou. Jesus repreende Natanael dizendo: Tu cresces porque te disse, eu te vi debaixo da figueira, coisas maiores você ainda verá. Coisas maiores veremos quando tivermos a ousadia de abrir o nosso coração a acolher a palavra que é o próprio Cristo e nos colocarmos a caminho com Ele, seguindo-o, jamais nos colocando como pedra de tropeço. O Senhor nos convida a segui-lo, a entregar o nosso coração e a nossa vida à sua presença. Que Natanael nos ajude a viver este caminho de conversão e que, por meio deste testemunho, Ele que deu a vida por Cristo, possamos também nós dedicar e doar a nossa própria vida ao seguimento do próprio Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.